Pessoal, vocês sabem como que é a vida na cidade, né? Afinal, nós moramos em uma cidade até bem grandinha, né? Tem muitas coisas aqui. A vida nas cidades, pessoal, ó, primeiro, tem muitos prédios, tem muitas casas, bastante rua também. Nós temos também aqui muitas praças, muitos carros, muitas pessoas. E essas pessoas, elas precisam, ó, se movimentar de um lado para o outro, de um lado para o outro. Precisa sair de casa para estudar, para trabalhar, para comprar alguma coisa que necessita, ir ao supermercado, precisa sair de casa para ir ao médico também, ir ao dentista, e precisa sair de casa para diversos motivos. E quando as pessoas saem de casa, quando muitas pessoas saem de casa ao mesmo tempo, o que isso gera? Congestionamento. Pois é. Você sabe o que é congestionamento? É quando, ó, tem um acúmulo de carros pelas ruas, causando o quê? Causando que o trânsito fique paralisado um tempo, ou até mesmo, ó, fique bem lento, muito lento. Mas geralmente, em cidades muito grandes, o congestionamento, ó, fica tudo paralisado e, ó, um bom tempo. Nas grandes cidades também, por conta disso, acontece que há muita poluição do ar. Muito carro rodando, automaticamente, muita poluição do ar. As indústrias também soltando fumaça, isso também polui o ar. A poluição sonora é quando tem muito barulho, tem excesso de ruídos, de buzina de carro, de barulho de motor, barulho de moto também, que às vezes tem umas motos que fazem bastante barulho. Gente, tem muitas coisas que causam, ó, poluição sonora, que afeta a nossa saúde também. Não é só a poluição do ar, não. Sabia disso? Muito triste, né? E à noite, as cidades, elas ficam bem iluminadas. Bem iluminadas. Isso, o que isso acontece? Isso permite que muitos locais funcionem à noite, como bares, restaurantes, alguns locais também funcionam, alguns lugares também funcionam lojas. Em shoppings também funcionam à noite porque lá é bem iluminado, porque as cidades, elas têm shoppings, né, geralmente. Então é o momento que as pessoas, elas saem de casa para, ó, se divertir, para se distrair, ter um momento de lazer. A cidade grande não para nem um momento. E no geral, as cidades grandes, elas têm poucas árvores. Por isso que o contato com a natureza, ele acaba sendo maior somente quando nós vamos em praças, em parques ou viajamos para outros lugares, para o interior. E muitas pessoas da cidade realizam esportes também ao ar livre, vão até a praia, realizam esporte na praia, andam de bicicleta, vão, ó, correr ao ar livre. Então aproveitam esses poucos espaços que tem ar livre, que tem arborização, bastante árvore, né, meio à natureza, para poder fazer essas atividades, para poder praticar esportes. E também muitas pessoas buscam lugares mais tranquilos para poder passar esse tempo. Como eu falei, as pessoas, elas se deslocam muito na cidade, de um lugar para o outro, para fazer inúmeras coisas. E para ter esse deslocamento, porque geralmente elas moram longe do local de trabalho, principalmente em cidades que são bem grandes, elas precisam de meios de transporte para se deslocar, para ter esse deslocamento. Então nós vimos um pouquinho sobre eles no caderno 3, que nós acabamos de finalizar. Que nós temos várias formas de deslocamento, que as pessoas têm a possibilidade de se deslocar de várias formas. Podendo ser carros próprios, carro, moto, bicicleta, que são transportes privados, ou então os transportes que são públicos, como ônibus, metrô, ok? E qual é a diferença de um para o outro? O transporte público, ele é um serviço que todos podem utilizar, pagando ou não. Mas qualquer pessoa pode utilizar, ok? E os transportes privados só pode ser utilizado pelo dono
ou também pelas pessoas que ele permite, pelas pessoas que o dono permite utilizar também. Por exemplo, o carro. Se eu tenho um carro, o meu carro somente pode ser utilizado por mim ou por quem eu autorizar. Agora, um ônibus, por exemplo, eu desço aqui a rua da minha casa, eu paro num ponto, ó, dou sinal, o ônibus ele tem que parar para eu poder subir, porque qualquer pessoa pode utilizar um transporte público, pagando ou não.